paz do Senhor. Para mim é motivo de honra e de alegria estar mais uma vez na casa do Senhor. Falo aos irmãos que essa noite, para mim, é uma noite especial. Como anteriormente o pastor disse, nós estávamos na casa do Senhor, mas acabamos saindo e após quase 1 ano e meio estamos de volta. Eu louvo ao Senhor pelos irmãos, eu honro aos irmãos pelos amigos que fizemos aqui neste lugar. Eu honro pela vida da minha esposa que tem me acompanhado nesta batalha, que tem sido minha fiel ajudadora. Eu honro pela vida do Elton, pelo convite, do pastor, da pastora, por me liberarem este altar para falar aos vossos corações. De antemão, peço desculpas se em algum momento eu gaguejar, se eu errar alguma palavra. Faz algum tempo que eu não ministro, mas diante daquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero trazer a vocês esta noite. E eu inicio essa minha oportunidade dizendo a você, eu não sei como você entrou neste lugar, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua mente. Mas a partir desse momento, se desliga da terra e se liga aos céus. Esqueça que o Mateus está aqui na frente, porque a partir desse momento eu estou nas mãos de Deus e Ele vai falar através da minha boca. E se você precisa ouvir, esse é o momento. A partir desse momento, os céus estão abertos sobre este ambiente. A partir desse momento, a glória de Deus invade este lugar. E se você estiver preparado para receber, enquanto eu ministro essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Ele vai te curar esta noite, Ele vai te libertar, Ele vai levar salvação para a tua casa. Amém? Jeremias, capítulo de número 18. Uma palavra bastante conhecida dos irmãos, mas que ao decorrer dessa semana o Senhor falou comigo. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Aleluia. Amém? Jeremias, capítulo 18, versículo 1 nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pertenceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Toma o teu assento adorando ao Senhor esta noite. Esta mensagem que o Senhor colocou ao meu coração, no decorrer dessa semana eu estava em oração e o Senhor falou fortemente comigo. Quando nós se deparamos com Jeremias, o Senhor vai o chamar para profetizar a Israel. Em torno de 586 a.C., o Senhor vai levantá-lo para profetizar a um povo que outrora havia saído do Egito diante do mandato de Deus, percorrido o deserto. Agora está na terra prometida, porém, com o decorrer do tempo, começa a se esquecer de Deus. Começa a se esquecer dos seus feitos. E agora começa a construir outros deuses para adorar. Começa a criar deuses de madeira, de pedra, e começam também a adorar a Baal. E o Senhor agora quer alertar o seu povo. E Ele vai chamar a Jeremias. Jeremias vem de uma linhagem de sacerdote. Ele vai ser chamado para profetizar ao povo de Israel. Quando Deus o chama no capítulo 1, Jeremias vai dizer: Senhor, eu não posso profetizar, eu não posso falar a esse povo, porque eu sou apenas um menino. E Deus vai o repreender e vai dizer: não és um menino. Tudo aquilo que eu colocar em sua boca, você vai falar. Tudo que eu mandar você profetizar, você vai profetizar.
Jeremias vai ser um dos maiores profetas antes da invasão a Jerusalém, antes da invasão de Judá. O Senhor o vai levantar com autoridade, ele vai profetizar por cerca de 40 anos. E não é uma mensagem fácil que Jeremias vai profetizar. Ele vai ser um dos únicos profetas a comparar Israel, o povo que era escolhido de Deus, o povo que era amado por Deus. Jeremias vai ser um dos únicos a compará-la a esse povo como se fosse uma prostituta. Porque outrora adoravam a Deus e agora adoram outros deuses. Outrora davam glórias ao Senhor, agora estão adorando a um outro Deus. Mas esse Deus, ele também é de amor. Ele revela a sua ira, mas ele queria dar uma oportunidade ao povo através de Jeremias. E quando chegamos no capítulo de número 18, o Senhor vai falar com Jeremias. Vai falar: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. Jeremias, ele vai se levantar, vai se direcionar à casa do oleiro. E quando ele chega lá, o oleiro está fazendo uma obra. O oleiro está fazendo um vaso. O processo que o oleiro está fazendo é a quinta fase de como se faz um vaso. E antes de começar a adentrar na mensagem, eu quero lhe chamar um detalhe. Que quando Jeremias chega à casa do oleiro, ele já estava trabalhando. Ele já tinha começado a sua boa obra. E eu já quero começar profetizando para você esta noite, que antes mesmo de você chegar a este lugar, o Senhor já estava trabalhando. Antes mesmo de você sair da sua casa, o oleiro já estava construindo. O oleiro já estava trabalhando. Quero lhe trazer como é feito um vaso. Mergulhe comigo. A primeira fase para se construir um vaso, pastor, o oleiro ele precisa ter em mente qual é o trabalho final. Sendo assim, ele vai descer à margem de um rio ou de um açude. Ele vai escolher a argila que mais vai se adaptar para o trabalho que ele quer fazer. Assim, ele vai extrair esse pedaço de barro. Ele vai extrair essa argila. E ele vai começar a limpar. Essa é a segunda fase. O oleiro ele vai tirar todas as impurezas do barro. Galhos, areia, plástico. Tudo que envolve esse barro, o oleiro vai começar a extrair. Vai começar a tirar. Vai peneirar essa terra para tirar todo que é tipo de sujeira. A terceira fase agora, esses torrões secos, essa terra que o oleiro tirou da beira do rio, agora ele vai começar a molhar. Ele molha esse torrão. E agora ele começa a pisotear. Porque ele vai tirar toda a sujeira aparente, mas em volta ou dentro desses torrões ainda há sujeira. E ele precisa limpar o barro. Agora ele começa a pisoteá-lo. Começa a molhá-lo, agora começa a pisoteá-lo para aquelas pequenas coisas ele poder tirar. E a quarta fase é um período de curtição. Ele deixa o barro descansar, ele deixa o barro ficar tranquilo. E agora eu vou trazer para o mundo espiritual. O Senhor, ele escolheu a mim, ele escolheu a você, no meio de tantos. Ele olhou para o Elton, ele olhou para o pastor, e do lamaçal do pecado, ele nos tirou. E ele começou a primeira fase te escolhendo. Ele começou a primeira fase olhando para você e falando: você é meu, você é minha. Segundo, ele começou a tirar tudo aquilo que era do mundo. Ele começou a tirar as raízes que pertenciam ao mundo. Ele tira tudo aquilo que é aparente, aquilo que nos faz ter uma identidade que não é de Cristo. Ele começa a arrancar isso. Após esse período, agora ele começa a nos pisar. Ele começa a nos trabalhar. Começa um processo sobre nós. Ele começa agora a tirar aquilo que os olhos não veem. Aquilo que eu posso olhar para você, mas eu não posso ver. Há feridas que os olhos não conseguem enxergar, mas que Deus sabe. E esse é o período em que Deus nos pisa, nos pisoteia, porque Ele quer começar a nos curar por dentro.
Esse é um período muito especial, porque agora ele quer pegar aqueles detalhes, Elton, em que eu não posso te ajudar, em que o pastor não pode te ajudar, mas é aquilo que é entre você e o oleiro, aquilo que é só você e Deus, aquilo que é quando você deita no seu travesseiro, vem à sua mente, aquilo que lhe traz lágrimas ao rosto, aquilo que o homem não pode ver, mas que Deus sabe. E ele começa agora a pisotear, porque ele quer trazer aparentemente. E muitas vezes quando Deus faz isso, nós não entendemos. Porque são feridas abertas que nós não conseguimos compreender. E falamos, Deus, por quê? Porque são momentos em que os nossos amigos não podem nos ajudar. São momentos em que os nossos familiares não podem nos ajudar. São momentos em que o nosso pastor não pode nos ajudar. Mas o oleiro, ele pode. Oh, aleluia! Ele começa agora a nos lavar com a sua água. E ele começa a nos amolecer. Ele começa a amolecer o barro. Aquele que não tinha valor, agora começa a ser amolecido e começa a entender que tem valor. Agora aquilo que o mundo descartou porque era só um torrão seco que ninguém dá valor. Porque se eu chegar à beira de um rio, olhar, eu não vejo valor nenhum. Mas o oleiro, ele olha e diz, tem valor. Daqui eu consigo construir um vaso. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui esta noite com o mundo olhando para você e dizendo, não tem valor. Não tem capacidade, não pode pregar, não pode cantar, não pode profetizar. E Deus está dizendo, eu estou te levantando, eu estou te curando, porque eu quero te usar. Eu estou te levantando, porque, aleluia. É processo. É processo, é processo. A quarta fase é um período de curtição. E esse é um processo um pouco mais dolorido, porque esse momento é difícil. Sabe aquele momento em que nós todos estamos com amigos e de repente todos se afastam? É a quarta fase do barro. Agora, após ele estar limpo, com as sujeiras todas retiradas, agora o oleiro pega esse barro e o coloca debaixo de uma lona. E por ali ele fica um longo período, para que todo o oxigênio, toda a bolha que tinha nesse barro saia. E esse é o momento que só o barro fica sozinho. É o momento que o oleiro aparentemente não está trabalhando. Para a vida do cristão é aquela fase em que tudo parece estar bem e do nada tudo está errado. E parece que Deus se cala. É aquele momento em que a oração não passa do teto. É aquele momento em que nenhuma palavra chega ao coração. E parece que tudo está indo água abaixo. Parece que tudo vai dar errado, que eu coloco a mão, não dá certo. Mas é um processo, é uma fase. E é uma fase muito importante. Porque é nesse momento que o vaso começa a ganhar consistência. É nesse momento que o vaso começa a ganhar força. O barro começa a ganhar liga. É nesse momento. É nesse momento que o oleiro deixa sozinho. Porque ele quer mostrar e ele quer ver até onde o barro é capaz de aguentar. E é por isso que algumas vezes nós vamos se sentir sozinhos. Nós vamos olhar para todos os lados e não vamos ver a luz no final do túnel. Não vamos ouvir a voz de Deus. É o oleiro olhando para o barro e falando, calma, você vai ganhar consistência. É uma fase que eu preciso ver se você está apto para aquilo que eu quero desenvolver. Quero ver se você está apto
para ser feito, para ser construído. É um momento de fortalecimento. Mas eu estou sozinho. Aí Paulo vai dizer, é quando eu estou fraco? É aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco, é onde eu estou forte. Porque por mais que eu não veja que o oleiro está trabalhando, mas eu sei que ele está por perto. Entenda, você não está sozinho, o oleiro está cuidando de você. O oleiro está te olhando, o oleiro sabe. O oleiro sabe como você entrou aqui esta noite. Deus está falando com pessoas aqui. O oleiro sabe como você entrou aqui neste lugar. O oleiro sabe como você está fraco, cansado, angustiado. O oleiro sabe. E é por isso que ele te trouxe a este lugar. É por isso que ele te trouxe aqui esta noite. Porque ele quer revelar para você que ele está trabalhando. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro estava sobre as rodas moldando o vaso. Era Deus dizendo, Jeremias, você está chegando na casa do oleiro e eu já estou te mostrando que eu estou trabalhando. Quando Jeremias chega, Jeremias não vê o oleiro ir retirar o barro. Não vê o oleiro ir tirar a sujeira. Não vê o oleiro ir lá, não. Quando Jeremias chega, o oleiro já está moldando o vaso. É Deus dizendo, ei Jeremias, você pode não estar olhando as fases que passaram, mas eu já estou fazendo. Ou seja, Deus está dizendo para você, ei, não precisa o profeta apontar o dedo no seu rosto e falar, eu estou trabalhando, não. Não precisa Armando Coque profetizar na sua vida. Esta noite ele está dizendo, eu estou trabalhando por você. Mesmo que você não esteja vendo. Eu estou cuidando de você mesmo que você não esteja vendo. Eu estou cuidando. Eu estou fazendo. Oh, aleluia. O quinto processo é o processo onde Jeremias chega. Que é o oleiro está fazendo a sua arte sobre as rodas. Agora o oleiro pega o barro que está limpo, está sem oxigênio e que ganhou consistência. Ele pega agora esse barro e coloca sobre duas rodas e começa a moldá-lo. Sabe como que é o processo de molde do vaso? Ele começa a moldar de dentro para fora. Ele começa a dar forma ao vaso de dentro para fora. Estão olhando para você e estão dizendo, por fora não está bonito. Por fora ainda não tem valor. Por fora ainda não tem nenhuma atração aos olhos humanos. E Deus está dizendo, eu estou moldando por dentro. Eu estou moldando aquilo que os olhos humanos não podem ver. Eu estou construindo de dentro para fora. Eu estou curando as feridas de dentro. Eu estou limpando por dentro. Eu estou começando a construção de dentro. Porque quando chegar para fora, o impacto vai ser maior. Porque vão olhar e vão dizer, Deus fez. Oh, aleluia. O sexto passo. Depois que o vaso é moldado conforme o oleiro quer. Deixa eu me atentar a mais um detalhe. Quando Jeremias está nesse quinto passo, que o oleiro está nesse quinto passo, que ele construiu o vaso, a Bíblia vai dizer que o vaso, na mão de quem? Quem quebrou? Foi o vaso ou o oleiro? Sabe por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Porque ele ainda não tinha consistência. Ele ainda não estava pronto. Tem muita gente que não está pronto e quer fazer e se quebra longe do oleiro. Tem muita gente que quer antecipar aquilo que Deus tem preparado.
Tem muita gente que quer antecipar aquilo que Deus tem prometido e muitas vezes se quebra, mas não na mão do oleiro. Se quebra longe, se quebra fora das mãos do oleiro. Deus está dizendo: ei, filho, se quebre nas minhas mãos. Se quebra, se renda em minhas mãos. Se renda em minhas mãos, se quebrante. Se quebrante na minha presença. O oleiro está dizendo: o homem não pode te ajudar, mas eu posso. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, você não pode reconstruir, mas eu posso, porque eu sou o oleiro. Eu tenho dom, eu consigo fazer. Tem muita gente que pega os seus problemas e corre para o mundo, espalha para o mundo e se esquece da prioridade que é Deus. E Deus está dizendo: ei, se você está passando por dificuldade, se você está passando por luta, ei, se quebrante na minha presença. Se quebrante em minhas mãos. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Oh, aleluia! O sexto processo, após a moldura do vaso. O oleiro vai pegar o vaso numa espécie de cabide, vai estendê-lo ao ar livre, debaixo de uma sombra. E aqui começa uma das fases que o crente mais passa. Porque é um momento de bonança para o vaso. Agora ele está descansando na sombra. Tudo está bom, ventinho fresco, sombra boa. Só que o sétimo passo, e esse é o mais doído. Por quê, irmão Mateus? Porque o sétimo passo, o vaso vai para a fornalha. Isso acontece muito na vida do crente. Estamos na bênção, estamos cantando, estamos louvando, e de repente tudo para. O que era bonança agora começa a ser tempestade. O que agora era fresquinho, sombra, vento bom, agora se torna um lugar fechado, com uma alta temperatura, fogo, calor. Mas é o melhor processo, porque é nesse momento que o vaso de fato começa a ganhar vida. É nesse momento em que o vaso começa a ser consistente de fato. É nesse momento que vem a finalização. E não é na sombra, não é no vento, é na fornalha. Não é na água boa, na beira da praia, é na fornalha. Não é no momento bom, é na fornalha. É no calor. É nesse momento que o vaso ele começa a ser consistente e ele começa a ganhar cor. É nesse momento que o mau cheiro, o mau odor começa a ser tirado. É nesse momento em que o vaso ele começa a ser transformado. E agora ele começa, além de ser transformado, ele começa a ser preparado para ser usado. Vou repetir, é dentro da fornalha que o oleiro vai olhar e vai dizer: está pronto, agora eu vou usar. Está pronto, agora tem vida, tem cor, tem beleza. Por quê? Porque ele curou por dentro. Porque ele tirou as impurezas do mundo. Ele tirou tudo aquilo que poderia afastar ou quebrar o vaso.
Agora o vaso ele tem cor, ele tem vida, ele tem consistência e pode ser usado para o que o oleiro bem quiser. Aleluia. Deus, ele te conhece. É como Deus falou com Jeremias antes mesmo, Jeremias, de você nascer. Lá no ventre da sua mãe eu já te conhecia. Eu já sabia qual era o seu nome. Eu já sabia qual era o endereço da sua casa. Eu já sabia que você entraria aqui essa noite. E Deus está falando com alguém: eu te trouxe a este lugar, porque eu quero para a sua vida é muito mais grande, muito maior do que você pode imaginar. Aquilo que eu tenho preparado para ti é muito maior do que algum dia você já sonhou, ou daquilo que algum dia você já imaginou. Mas é necessário passar pelo processo de transformação, é necessário passar pelo processo de purificação, é necessário passar pela fornalha, porque quando eu te levantar, não vai ter inimigo capaz de impedir, não vai ter homem, não vai ter mulher, não vai ter, porque eu vou te usar com honra, eu vou te usar com poder, eu vou te usar com autoridade. Oh, aleluia! Entenda, o seu processo não é para a morte. Deus está bradando ao meu coração e está dizendo: teve alguém que entrou neste lugar dizendo: eu não quero mais viver. E Deus está te dizendo esta noite: ei, o que eu preparei para... Oh, meu Deus, é muito maior do que você imagina. Eu te trouxe essa noite Eu fiz uma promessa antes mesmo de você nascer. Eu fiz uma promessa aonde ninguém viu. Oh, Deus. Oh, glória. Meu Deus. Você pode adorar a Deus? Adore ao Senhor. Ele está falando aqui essa noite. Ele está falando essa noite: o irmão Mateus não é nada, o irmão Mateus não é ninguém, eu sou apenas um vaso, mas ele está trabalhando esta noite, ele está agindo esta noite. É o poder da palavra. A palavra é quem liberta, é a palavra quem salva, é a palavra quem cura. E no início da minha ministração eu falei: os céus estão abertos sobre este lugar, e se você estiver preparado, Ele quer derramar a glória dEle sobre o seu vaso. Ele quer te renovar aqui esta noite. Oh, glória! O forno não é o fim. O forno não é o final. Essa prova que você está passando, essa luta que você está passando não é o fim. Não é o final. Mas é o alicerce para te edificar. É um processo necessário para que o oleiro pegue o vaso. Para que o oleiro pegue o vaso e designe, envio para aquilo que ele deve fazer. 2 Timóteo vai dizer: há vasos de ouro, de prata, há vasos de madeira e há vasos de barro, para honra e para desonra. E Deus esta noite Ele está falando: ei, eu quero mudar a tua história. Eu quero te tirar desse cativeiro que você está vivendo. E eu quero te fazer um vaso de honra. Eu quero te fazer um vaso de honra. Não um vaso de ouro, não de prata, não de madeira, mas um vaso de barro, de honra. Um vaso que, olhando por fora,
parece que não passou por nenhum processo, que aparentemente nunca sofreu, mas que você e Deus sabem as lutas que passaram, os momentos difíceis, os momentos de lágrimas, os momentos de sofrimento. Talvez esta noite você está aqui neste lugar com o seu talento enterrado e falando: eu não vou mais fazer, eu não quero mais, eu estou cansado, eu não tenho mais força. Deus está falando com alguém aqui que outrora foi usado nas mãos do oleiro. Deus está falando com alguém que já cantou dentro da casa, hoje não canta mais, que já pregou e hoje não prega mais. Deus está falando com alguém que outrora fez deste lugar um altar de edificação para ganhar outras almas, e hoje está estacionado, está de canto, é um vaso que foi largado de lado, e esta noite o oleiro está te pegando aí, esta noite o oleiro está tirando toda a teia de aranha que tinha dentro desse vaso, esta noite ele está pegando, está limpando e está derramando o azeite, está derramando a glória dele, e quem te viu e quem te vê vai ter que olhar e vai dizer: ei, Deus mudou, Deus transformou, Deus libertou, e Deus vai te usar para curar outras vidas, para libertar outras vidas. Oh, meu Deus. Oh, glória! Se coloca em pé esta noite. Aleluia. Deus estava falando para o povo de Israel, dizendo: Israel, se você se arrepender, se você se arrepender dos seus caminhos, dos seus maus feitos, e se humilhar, eu os livrarei da condenação. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Esta noite o Senhor está dizendo: ei, eu quero fazer de você um vaso de honra, um vaso de honra, de valor. Oh, glória! Ele está falando: não poderei eu fazer? Responda: ele pode fazer? Ele pode fazer esta noite? Ele pode fazer esta noite? Está preparado? Vocês entenderam como é feito o vaso? Estão preparados? Pode ser difícil, pode ser doído, mas Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele sabe quem é você. Ele está trabalhando por você. Ele está cuidando de você. E Ele vai te levantar para a honra, com autoridade, com sabedoria, nas mãos dele. Amém? Oh, glória.